Para nós cristãos, se nós vivermos sem ler a Bíblia, é porque nós não estamos, somos cristãos errados aí, né? Tem algo de errado com esses cristãos, então precisamos ler mais a Bíblia, né? E eu vou começar, por que devemos ler a Bíblia? Primeiro, sem a Bíblia, não podemos ser verdadeiros discípulos de Cristo. Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. João 8, versículo 31. Aí Jesus nos ensina que se nós queremos de fato ser seus discípulos, nós temos que ler a sua palavra, né? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós temos que buscar e alimentar a nossa alma, o nosso espírito com a palavra de Deus, e assim nós estaremos sendo conduzidos no caminho correto, no caminho que nos leva até o Pai. E Jesus é o caminho, né? E nós só conhecemos Jesus através da sua palavra. Segundo ponto é: a Bíblia nos torna pessoas mais fortes e bem-aventuradas. Você pode ler isso em Salmos, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Cara, você quer ser uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa forte? Leia a palavra de Deus, né? A palavra de Deus nos diz assim: fortaleça-se no Senhor e na força de seu poder. Você quer ser alguém poderoso? Você quer ser aí alguém que tem poder? Então se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Busque o Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz também que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, né? Então, segundo passo aí, né? E por que devemos ler a Bíblia? Terceiro, a Bíblia nos dá a certeza da salvação. A Bíblia nos dá a certeza da salvação. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. João 1, capítulo 5, 1 João, na realidade, capítulo 5, versículo 13. Então, a palavra de Deus, ela nos dá uma certeza, ela nos garante algo, uma promessa de Deus que Jesus nos fez. E essa promessa, ela vai além de dinheiro, ela vai além de fama, além de riqueza. Ela está acima de todas outras coisas, acima de muitas coisas. Ele nos garante a salvação através da sua palavra, né? Se vocês crerem em mim, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, né? Sobre a frase que falaram lá, né? Através da morte do nosso irmão Lázaro, né? Aí também cabe entre esse versículo aí também nessa frase que criaram, né? Que quem crê no Senhor, ainda que morra, viverá. Então, se você crê e segue, né, é um discípulo de verdade do Senhor, você, ainda que você morra, você viverá. O quarto aqui que a Bíblia nos ensina, o porquê devemos ler a Bíblia, a Bíblia nos dá confiança e poder na oração. Cara, nós temos que ler a palavra de Deus, porque quando nós lemos a palavra de Deus e guardamos ela no nosso coração e oramos a palavra de Deus, se tem alguém que não volta atrás na sua palavra, é Deus. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. E se Ele te prometeu algo, e se você busca de acordo com a sua vontade, se você pedir na sua oração, Deus vai conceder a você. Quando estudamos a palavra, ficamos mais familiarizados com a vontade de Deus e, consequentemente, aprendemos a orar. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. João capítulo 15, versículo 7. Muitas coisas nós não recebemos nas nossas orações porque nós não sabemos pedir e nem está de acordo com a vontade de Deus. Por isso é importante você ler a palavra de Deus, orar a palavra de Deus, porque você saberá qual é a vontade de Deus para a sua vida. E a vontade de Deus para nossas vidas é muito melhor do que os nossos planos, do que os nossos sonhos. Ele diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, né? Deus sabe o que é melhor para nós. E ele diz mais, que ele tem pensamentos de paz e não de mal. Então Deus tem algo preparado para você.
Deus quer que você faça pedidos sim para Ele, e receba aquilo que você pede dele. O que muitas das vezes acontece é que nós pedimos a Deus não está de acordo com a sua vontade. E nós sabemos que nem tudo que nós pedimos é para nos aproximar de Deus. Às vezes são coisas que nos afastarão de Deus, e Deus não nos dá por causa disso, porque Ele conhece a intenção do nosso coração. Você já até ouviu muitos exemplos, por exemplo, como esse, de pessoas que dizem assim: Senhor, me dá um carro, que quando eu tiver um carro, eu usarei esse carro para a tua obra, né? Farei grandes coisas, levarei os irmãos para a igreja, farei muitas coisas. Mas quando o irmão recebe o carro, o que acontece? Ele se afasta. Deus às vezes abençoa até nisso para ensinar as pessoas que isso realmente iria afastá-las de Deus, né? Então assim, mas eu tenho certeza que Deus, Ele quer o melhor para nós. E quando Ele não nos dá aquilo que nós pedimos, é porque ainda não estamos preparados para receber, porque isso certamente nos afastará dos seus caminhos. Então peça de acordo com a vontade de Deus, sabendo qual é a vontade de Deus, e eu tenho certeza que é uma promessa dele para nossas vidas. Ele vai cumprir, Ele vai nos conceder. É isso. Aí o quinto é: estudar a Bíblia nos purifica e nos adverte contra o pecado. Cara, se você quer ser santo, né, você tem que ler a palavra de Deus. A palavra nos ensina que nós temos que ser santo, porque santo é o nosso Deus. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. João capítulo 15, versículo 3. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Cara, se você quer ser alguém limpo, se você quer ser alguém lavado, vós já está limpo por meio da palavra. O único meio de nós purificarmos o nosso coração, lavar a nossa alma, lavar o nosso espírito, é através da palavra. Vós já estás limpos por meio da palavra, né? Aqui que diz em João capítulo 15, versículo 3. Vou ler mais uma vez. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Se você quer ser limpo, lavado, leia a palavra de Deus, busque a palavra de Deus. Se você quer ser abençoado, e quando eu digo abençoado, não só no sentido de ter riquezas, porque essa é uma promessa que muitos cristãos têm ensinado as pessoas a buscarem riqueza, e o que Deus quer na realidade é que nós sejamos pessoas purificadas, pessoas limpas, pessoas santas, pessoas justas, né? E é só um meio de nós buscarmos isso, é através da palavra de Deus. Próximo passo, porque nós devemos ler a Bíblia. Aqui é o sexto, né? Cheios da Bíblia, não caímos em armadilhas. Como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Cara, muitas das vezes nós falhamos, nós erramos porque nós não conhecemos Deus. E a palavra de Deus diz, né, que o meu povo peca por falta de conhecimento. Muitos cristãos hoje se afastam de Deus, se desviam do caminho de Deus porque não tem a palavra no seu coração, não guardam a palavra no seu coração, preferem seguir o seu coração, né? E a palavra de Deus diz que o coração é enganoso. Cara, então o melhor conselho que eu tenho para te dar nesta noite é que você busque a palavra de Deus, e assim você não vai cair em armadilhas, né? Você não será confundido se você confiar na palavra de Deus. Em Salmos 119 diz que, aliás, 46 diz que nós não seremos confundidos. Aliás, que não ficaremos decepcionados, né? Mas é importante nós buscarmos mais a palavra de Deus, para que assim nós não caímos em armadilhas. O diabo, todo dia, a palavra de Deus diz que basta cada dia o seu mal, ou seja, todo dia tem um mal. Todo dia tem alguma coisa para nos tentar, nos destruir, nos deixar desanimado, nos deixar abalado. Se você realmente está buscando a Deus de todo o seu coração, Ele vai levantar alguma coisa, uma barreira para você desanimar, ficar triste, né? Se lamentando. E é por isso que é importante nós buscarmos a palavra de Deus, porque até lá diz
que nós temos que colocar o capacete da salvação. O que é o capacete? O capacete é nada mais uma proteção, né, contra as setas do diabo que todo dia ele lança, né, que todo momento ele lança, para que nós venhamos fazer coisas más. E isso até mesmo sem o diabo, né, lançar a gente, se nós não estivermos atentos, vigilantes, como a palavra de Deus diz, nós acabamos nós mesmos produzindo pensamentos que não são adequados com a vontade de Deus. O sétimo diz: a Bíblia nos dá alegria. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Se você quer ser uma pessoa alegre, em João capítulo 15, versículo 11, nos ensina como ser uma pessoa alegre. É lendo a palavra de Deus. O próximo passo, que é o oitavo, né? Já estamos quase terminando, falta só 2. A Bíblia nos orienta nas decisões importantes da vida. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Eu lhes ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guardá-lo e orientá-lo. Salmo 32, versículo 8. Olha só o que Deus quer para nós. Ele quer nos guiar, Ele quer nos orientar. Se você está desorientado aí, né, não sabe para onde ir, não sabe o que pensar, corra para a palavra de Deus, busque a palavra de Deus e Ele vai te guiar, te direcionar. O 9 diz assim: a Bíblia nos encoraja a prosseguir. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, né? Mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. A Bíblia nos ensina a ser pessoas maduras, pessoas amorosas, né? E nos ensina a ser uma pessoa, a como nos comportar diante dessa sociedade. E o 10º, nosso último ponto aqui, diz: a palavra de Deus nos faz ver o quanto temos valor para Ele. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Cara, todos os seus dias estão escritos no livro de Deus. Nada do que você está fazendo é novo para Deus. Ele já escreveu cada passo, cada detalhe do seu caminho, da sua vida, dos seus pensamentos. Ele já tem escrito no seu livro. Salmos 139, versículo 16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Essa promessa de Deus foi nos dada antes da criação do mundo, em Efésios capítulo 2, se eu não estou enganado, ou é o 1 ou é o 2, né, que fala que Deus nos amava antes da criação do mundo. Então Deus já tinha preparado aí, já tinha planejado a morte do seu filho, porque somente através de Jesus Cristo que nós alcançaremos esta salvação, né? Não é por mérito, não é por qualquer coisa que você faça, é somente por meio de Cristo. Enfim, não é possível para o cristão viver plenamente sem a leitura da palavra de Deus. Cara, se você é cristão e não busca a palavra de Deus, como eu já falei, tem algo errado, você não é cristão. Se você deixa de ler a palavra em um dia, aquele dia, considere aquele dia perdido, né? Considere aquele dia perdido, porque você não buscou nada de Deus, você não conheceu nada sobre Deus. Então considere este dia perdido. Então é importante que nós leiamos sequer pelo menos um versículo, medite pelo menos em um versículo. Faça como Josué no capítulo 1, versículo 8, que ele meditava dia e noite e jamais deixava de falar das palavras deste livro, que é a palavra de Deus. Então é isso, galera, que Deus abençoe a vida de vocês.